Eu nunca gosto de trazer eventos da minha vida como um parte, mas eu acho que neste momento é bom a gente trazer. Ah, você vê, eu trabalho há mais de 30 anos em função do espiritismo. Trabalho com amor. Trabalho com amor porque eu gosto, eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu choro muitas vezes quando eu estou dando uma palestra. Muitas vezes que eu estou numa aula, às vezes me emociona, vem as lágrimas, choram, como em alguns momentos eu me emociono aqui. Eu, uma coisa de 1 ano e pouco atrás, eu passei por uma dificuldade, assim, uma dor, uma dor que para mim foi intensa, mas para algumas pessoas pode não ser. Não importa o que eu passei. Isso foi mais ou menos em junho do ano passado. E eu pensei, meu Deus, por que isso, né? Porque talvez tenha feito como aquele oleiro, né, o meu amigo Lavo fez. Fiz uma prece e fui dormir. Procurando esquecer. Não tenho mágoa, não tenho isso, não tive nada. E de repente eu me vi lançado, né, fora de mim. E quando eu vi, assim, de repente eu cheguei como se fosse uma espécie de uma colônia enorme, grande, 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 grande de tudo. E eu passava por vários lugares, como se tivesse casas, eventos, e todas aquelas pessoas falando, tudo. E eu falei, mas eu não conheço as pessoas, né? E eu andando com algumas pessoas, andando, caminhando, fui andando por várias coisas, várias casas, vários locais, passei um monte de tempo andando e as pessoas vinham, me cumprimentavam, parabéns, felicidade, não sei o quê. Aí eu fui andando e nada, eu não conhecia ninguém, eu fiquei assim espantado, nossa, mas o que é isso? Eu não conheço ninguém. E depois de toda essa caminhada, essa pessoa que estava andando junto comigo me levou para uma mesa onde tinha várias pessoas sentadas. Assim, várias pessoas, alguns senhores já de cabelo branco, assim como o meu. E eu falei assim, olha, mas que estranho, eu vim aqui para esse lugar, vocês me trouxeram aqui, mas eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém, essas pessoas falam com alegria como se me conhecessem. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim, eles te conhecem sim. Eles assistem. Eles assistem às suas palestras. Todas. E eles são gratos por você. Fica à vontade. Depois no final, esse senhor falou para mim assim, fica tranquilo, que daqui para frente nada de mal vai acontecer para você. E isso só me ajuda, cara. Isso só me ajuda a continuar. Eu não quero saber o que eu fiz no passado. Eu quero agora amar, servir, trazer. Agora, não é porque ele disse para mim que nada de mal ia acontecer para mim daqui para frente que eu vou deixar de fazer. Entrar no meu comodismo. Não, eu quero trabalhar mais. Eu quero fazer mais. Ajudar mais. Levar mais amor, levar mais coisas. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Quantas vezes você precisar, o que você quiser que eu venha aqui, eu vou vir. Com amor, com carinho, com tudo. Então, são essas coisas que fazem com que a gente queira mudar e queira melhorar. Desculpe até pelo... Não, fica à vontade. A sua emoção também é a nossa, porque a gente compreende que, às vezes, até quem está olhando de fora, né, Alan, acha que... Acho que quem é espírita não sofre, isso, né? Isso. Aquele que está se dedicando a espalhar a doutrina, a falar do amor. Tentamos, né, exemplificar, mas isso não significa, como diz o André Luiz, que estejamos a cavaleiros do sofrimento, né? O médico que inventa a vacina também precisa tomá-la, né? André Luiz nos diz. Então, é interessante que a gente entenda que todos nós somos, né, humanos, e temos que passar por essas dificuldades e que a gente possa ter um ao outro, né? Mesmo nós aqui, né? O que você precisar contar com a gente também, né? A gente tá sempre de porta aberta. E acredito que essa história, esse exemplo que você contou, que nessa sua experiência, foi só uma amostra, né? Do que a espiritualidade deu, como diz assim, ó. Aí na Terra você só tá vendo a dor, né? Mas ó um pouquinho do que nos aguarda, né? Para aqueles que buscam, como você disse, fazer o bem. Porque muitas das vezes a gente fica tão preocupado assim, o que eu fiz de débito, se eu vou para um umbral,
se vai ter gente me esperando, né, para me cobrar, mas não adianta a gente ficar só na expectativa, né? Se a gente puder fazer o bem, e não necessariamente fazer somente palestras, ou cada um na tua área, né? Aquele que tem a sua profissão, penso eu, que ele consegue espalhar o amor dentro da sua profissão. Aqueles que estão acompanhando, que são de outras religiões, eles podem ser um bom marido, uma boa esposa, e também fazer o bem dentro do seu ao redor, né? Concluindo só essa análise, o André Luiz, né? Muitos assistiram o filme do Nosso Lar, né? Quando ele chega no plano espiritual, tem aquela moça que ele atendia de graça, né? No seu consultório, que era grata. E ela lembrava dele, mas ele não se lembrava dela, né? E olha, até mesmo fechando esse assunto que você tocou, o Cristo trouxe um exemplo, um ensinamento pra gente que a gente deveria amar os nossos inimigos. Mas é uma pena que ninguém tenha entendido o que é amar o inimigo, né? Então, uma definição de amor que a gente pode trazer de uma forma plena o amor é a ação do amor. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa, um inimigo, um cara que não gosta de você, que te odeia, enfim, de uma série de coisas, e por acaso esse cara é vizinho. Estou falando agora para exemplificar o que é a ação do amor. Sim. Aí você está aqui no seu canto, na sua casa, e você percebe que aquele cara perdeu o emprego, a mulher ficou doente, os filhos estão saindo de coisa, passando fome, necessidade. Aí você toma a decisão de, anonimamente, pegar uma cesta básica, ou uma ou duas, e colocar na porta da casa dele. Aquele cara, quando abrir a porta, quando ele vê aquilo lá, ele não vai nem perguntar quem foi que deu. Ele vai levantar a mão para o céu e falar, graças a Deus. Então, resumindo, você sabe o que é isso? O que você fez, dando aquela cesta básica? Isso se chama ação de amor. Então, se você olhar de uma forma mais holística inteira, você vai ver, então, por que o Cristo ama a todos nós? Porque ele tem ação de amor para todos nós. E se nós olharmos por esse prisma, nós vamos ver o seguinte, o quanto que nós podemos amar as pessoas. Perdoando, amando, servindo, ajudando, apoiando. Por que nós só vamos ter a opção de ajudar os nossos inimigos, ou os nossos amigos? Porque o inimigo eu não ajudo? Isso não é ação de amor. É fácil amar os inimigos. E é fácil ter ações de amor com os nossos amigos. E os nossos inimigos, que muitas vezes estão perdidos também nos seus erros, estão sofrendo. E o que eles precisam de quê? Você acha que eles precisam sofrer para poder mais ainda? Ou eles precisam de ajuda? Ou eles precisam das nossas ações de amor? Então, isso é muito importante. Isso, muitas vezes, essas ações de amor ajudam aquela criatura a despertar. Então, olhando por esse prisma, né, praticamente fechando todo esse ciclo do que nós refletimos aqui hoje, tudo se refere na questão da conscientização, do despertar. Seja pela dor, seja seja por qualquer coisa. Nós temos que despertar para mudar. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.